Muito bem, nesse momento a gente tem uma aplicação funcionando, mas a aparência está longe de ser profissional. Então a gente vai fazer uso de alguns recursos aqui de CSS, de HTML, para transformar isso aqui numa aplicação com uma cara muito melhor. Mas o primeiro de todos os recursos vai facilitar bastante a nossa vida e se chama Bootstrap. O que é isso? Isso aqui é uma lista de componentes HTML que já vem prontas, já tem ali todo um preparo, é uma lista de componentes que já vem pré-configurada com uma série de funcionalidades do CSS. Tá bem? Então, por exemplo, se eu precisar de um botão azul e uma nota, um número em preto, isso está tudo pronto. Então, ele tem aqui uma classe chamada badge, uma outra classe que é secundário, e aí eu vou fazendo configurações, tá vendo? Eu estou aqui de baixo para cima, mas repara isso daqui, ó. Esse é o texto do H1, depois na frente ele tem um badge, que é esse aqui. E aí na sequência também eu consigo trabalhar isso em torno das tags HTML. Se aqui é uma H1, ele vai fazer de um tamanho. Se aqui é uma H4, ele vai fazer de outro. Percebe? Que mais? Ele vai ter funcionalidades prontas, como por exemplo um carrossel, né, em que eu tenho uma lista de slides e eu consigo fazer essa mudança de slides. Percebe? Você vê isso em bastante website. E coisas mais simples, como mesmo um botão. Olha, um botão já colorido. Quando eu passo o mouse, ele troca de cor. Não sei se você consegue reparar, mas ele tem um tempo entre eu passar o mouse e ele mudar de cor. Esse delay é muito bom para a questão de usabilidade. Então, a gente vai fazer uso do Bootstrap. Ele é perfeito? Não. É único? Também não. Mas é um framework para CSS bastante interessante e que vai dar uma visão bem melhor para a nossa aplicação, que hoje está, digamos, feia, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar nesse arquivo que é o environment.js dentro da sua aplicação, que já está criado dessa forma, e a gente vai adicionar um código aqui dentro, tá bem? Eu vou trazer esse código só para transformar em tudo um pouco mais fácil. Vou trazer para cá. Tá bem? Então, vamos entender o que esse código está fazendo. Tem linha duplicada aqui, vou tirar. Tá bem. Vamos entender o que esse código está fazendo e para a gente ficar ciente do que se passa. Então, primeiro, ele já tinha essa primeira linha, né, que é environment. Isso daqui o Rails já tinha construído para você. O que ele fez? Ele foi lá no Webpacker, tá? Repara que você tem uma pasta chamada Node Modules. Eu vou fechar tudo aqui, ó. Essa pasta Node Modules. Essa pasta Node Modules foi configurada pelo Yarn, tá? Então o Yarn fez isso para você. Aqui embaixo no meu monitor você vai ver que eu já rodei um comando que é o comando yarn add bootstrap jQuery popper. O que eu fiz aqui? Eu mandei ele adicionar esses componentes, que são componentes JavaScript, dentro da minha aplicação Rails. Tá? Então ele foi lá, buscou esses componentes, trouxe para cá, nessa pasta aqui, Node Modules, está ali para dentro. Se você abrir, vai ver que tem uma lista bem grande de componentes JavaScript que já vem embutidos no Rails, né? Mas esses três não. Ele adicionou os três e agora a gente vai configurar o uso disso. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? No environment eu fui buscar um componente chamado Webpacker, que está aqui dentro dessa pasta Node Modules. Tá? Outra coisa que eu fiz, eu instanciei um arquivo chamado custom. Esse arquivo não existe. Esse a gente vai criar agora. Tá bem? Então, como que a gente vai fazer para criar esse arquivo? A gente vai entrar aqui. Eu já tinha criado, né? Mas esse daqui foi criado por mim localmente. Repara que ele tem ele é um arquivo novo e tudo mais. Com esse arquivo, você vai ajudar o Webpacker a encontrar o caminho do jQuery, tá bom? Então, é essa a funcionalidade dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu instancio ele aqui, ó. Tô falando, olha, pega esse custom config. Você vai ver que eu vou usar ele logo aqui embaixo, já chego lá, né? E na sequência eu pego um outro pacote que existe que chama-se Webpack. Então, repara, Rails Webpacker e Webpack não é a mesma coisa, tá? Os nomes são muito parecidos, mas não é o mesmo. Pronto, agora começa a configuração. Então eu pego aquele ambiente e aquele ambiente tem uma lista de plugins. Eu adiciono a lista de plugins, um plugin chamado Provide, né? E nesse plugin eu vou falar assim, qual é o plugin? E esse plugin vai ser um Webpack plugin que é uma referência aos componentes do jQuery e do Popper, tá bem? Então, o que eu estou falando aqui? Que quando eu fizer qualquer coisa em JavaScript, se eu colocar $ no JavaScript, eu, na verdade, estou dizendo jQuery, tá
tá bom? É só isso, mais nada. Só que eu também, além de usar o $, para me referir ao jQuery, eu posso usar o jQuery, a palavra jQuery, para fazer isso. Da mesma forma, o Popper. Toda vez que eu precisar referenciar a biblioteca Popper, é só digitar o nome Popper com P maiúsculo e eu referencio a biblioteca Popper. É para isso que serve essa configuração que está aqui, tá bem? E a próxima configuração é essa do Custom Config, que é essa em que eu vou buscar o conteúdo daquele meu arquivo custom e trazer para dentro, né, fazer um merge, mesclar com o conteúdo que existe já no ambiente, tá bom? Aí na configuração de ambiente, não são os plugins, é a configuração do ambiente, tá bom? E mais nada, isso daqui feito, eu terminei a configuração do meu environment JS, certo? E aí eu vou partir para o application JS. O que vai acontecer com o application JS? Aqui a gente vai precisar avisar o Rails, né, o que ele precisa buscar em termos de módulos, tá bom? Então, eu estou importando o jQuery e eu também vou importar um outro arquivo que ainda não existe. A gente vai criar ele agora, tá bem? Que é um arquivo chamado Stylesheets Application. Então, repara, a gente está aqui, ó, Bootstrap, Stylesheets, uma pasta para baixo do Packs e Stylesheets. Essa pasta não existe. Então, eu vou descer uma pasta aqui, que é JavaScript, criar aqui uma pasta chamada Stylesheets. Opa, se eu digitar certo, melhora. Stylesheets. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado application.scss. Tá bem? SCSS é um CSS Sass. Tá bem? É um tipo de CSS um pouco mais avançado. Tá bom? Mas pronto, não é o objetivo aqui. A gente pode ver num outro vídeo, numa outra sessão. O que mais que eu preciso aqui? Eu também vou fazer o require do jQuery, tá bom? Então, opa, copiei uma linha a mais, aqui. Pronto, então eu tô trazendo para cá o Bootstrap, estou trazendo para cá essa pasta Application SCSS e estou trazendo o jQuery. O que isso significa? Que na hora que eu instanciar, que eu começar a rodar a minha aplicação, ele vai buscar esses componentes e vai trazer também o CSS, digamos, global, tá bem? Então, só para fazer um exemplo aqui, a gente pode fazer um CSS assim, ó. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto aqui, que é colocar duas tags aqui, que são globais, uma é asterisco. Então, aqui eu vou dizer que a font size é 16, por exemplo, 16 pixels. Perdão, eu vou fazer isso aqui no root. Opa! Fazer aqui e eu vou dizer que aqui é margem 0, alguma coisa assim, tá bem? Depois a gente verifica o que efetivamente vai querer fazer. E no body eu vou colocar que o background color é uma cor aqua ou aquamarine, pronto. Só para ter uma cor bem que destoe bastante, tá bom? Então, se eu volto aqui para a tela da aplicação e atualizo, agora o que está acontecendo? Ele vai demorar um pouquinho mais porque ele está compilando aquele código CSS, um código que cruza toda a aplicação, tá bem? Então, repara que quando eu fiz isso, ele já pegou a cor, mas ele ainda não consegue pegar o Bootstrap. Por que eu sei que ele não consegue pegar o Bootstrap? Porque a hora que ele pegar a fonte, né, a fonte que está aqui, ela vai mudar um pouquinho, tá bem? Então, só um minutinho e a gente já vai resolver isso. Então, o que está faltando para a gente aqui? Agora, nesse application SCSS, a gente vai fazer uma última importação que está aqui faltando, tá bem? Que é o import do Bootstrap. Então, bootstrap /scss /bootstrap. Pronto. E agora eu vou atualizar aqui. Ele vai levar mais uns minutos, mais uns segundinhos, nunca é minuto, né? Aqui, ó, 7 segundos. Vai levar mais uns segundinhos para recompilar. Repara como a fonte já mudou. Então, essa aqui é a fonte já do Bootstrap. Para a gente fazer um teste, a melhor forma é trazer um componente do Bootstrap para cá, tá bem? Então, eu vou procurar alguma coisa aqui, como, por exemplo, um navbar, tá bem? Um menu de navegação. Então, vamos pegar aqui um navbar que a gente achar bonitinho, deixa eu pensar, esse aqui, por exemplo, tá? Então, eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou trazer para cá, para a minha aplicação.
onde que eu vou colocar ele? Eu vou colocar no arquivo chamado application HTML, que é o HTML base da minha aplicação, tá bem? Então, antes do Notes, antes de tudo, aqui bem no começo, eu só vou colar. É temporário, só para a gente ver. Então, volto aqui e vou atualizar. Olha lá o menu, prontinho, está funcionando. Né? Ó, esse menu já está aqui, ó, ele tem as opções, óbvio que ele só está a parte HTML, ele não tem, se você passar o mouse ele muda a cor e tudo mais, mas eu não tenho, se eu clicar ele não vai a lugar nenhum, porque ele não está apontando para lugar nenhum. O que o Bootstrap traz para a gente? Ele traz essa facilidade, esses componentes prontos, né? Depois a gente adapta à necessidade do nosso projeto. Então, se eu precisar, por exemplo, trazer uma caixa de pesquisa, né, no meu código, eu venho aqui, só voltei lá o código, olha lá, eu vou atualizar e eu tenho uma caixa de pesquisa. São coisas interessantes de se ter prontas, né? Então, quando eu passo o mouse, ele já tem uma cor pronta, esse tipo de coisa. Então, ótimo, já temos aqui o Bootstrap funcionando na aplicação.